Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Mais uma vez, você que nos visita, você é um presente de Deus para nós, tá bom? Não é um jargão, é uma verdade. Nós temos orado para que pessoas possam conhecer esta casa, pertencer a essa família. E se porventura Deus plantar algo no seu coração, não fique apenas nessa única visita, esteja nos visitando mais vezes, para que o Senhor continue a se mover através desta casa. Amém? Está escrito assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, não é a Síria, é Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Diga comigo, menina. Mais forte, menina. Para gravar na tábua do coração, diga menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Só até aqui, versículo 3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, diga do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Coisa linda. Queremos falar um pouquinho hoje sobre o novo de Deus. Deixa eu relembrar uma história a vocês. O período dos juízes, série essa que estamos finalizando hoje, ele acontece em um hiato de tempo. Eu já disse sobre isso, estou apenas relembrando aos irmãos, de 400 anos. A verdade é que o período de juízes está inserido em um outro tempo profético, o tempo chamado de teocracia. Teo é uma palavra grega, theos, TH, com S no final, no plural, que significa Deus. Cracia, governo. É o governo de Deus sendo estabelecido através das mãos dos homens. Não é o contrário. Não é o governo do homem sendo estabelecido através da mão de Deus, mas é o governo de Deus sendo estabelecido através das mãos dos homens. Durante este período, Deus levantou 12 juízes. Quantos? Deus então se move através de 12 juízes, homens que foram levantados para julgar a nação e também para poder liberar sobre a nação instruções valiosas liberadas pelos céus através do próprio Deus. Quando observamos na linhagem dos juízes, percebemos que o quarto juiz não é um homem, mas é uma mulher. O quarto juiz tem nome e esta mulher chama Débora. Diga comigo, Débora. Débora julgou a nação por um período profético de 60 anos. Durante este período, os primeiros 20 anos, Israel foi subjugado por uma nação chamada nação cananeia. A nação cananeia, Antônio Marcos, naquele tempo, era considerada a nação mais poderosa na condição de exército que existia no mundo antigo. Ela havia em toda a sua estrutura de guerra, eles tinham 900 carros de guerra que eram forjados de ferro, tornando esta nação uma nação invencível. Mas Deus então decide liberar sobre esta mulher uma estratégia. Eu não disse que o homem decidiu liberar sobre Débora uma estratégia, mas eu disse que o próprio Deus, que está no final da sua história, decidiu liberar sobre Débora uma estratégia, dizendo para que ela se movimentasse até um ambiente que era pantanoso, aonde os carros não conseguiam se movimentar. E neste ambiente Israel prevaleceu. É interessante perceber que todas as vezes que alguém decide
não apenas ouvir, mas escutar a instrução que Deus está liberando. Isso se movimenta a seu favor através de uma vitória. Fala para quem está do seu lado: é tempo de ouvir a instrução que vem de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. É certo que Deus tem algo com as mulheres. É certo que há uma aliança muito grandiosa entre Deus e as mulheres. Eu não tenho intenção de ser partidarista, mas quando observamos a palavra de Deus, logo percebemos que o negócio entre Deus e elas é um negócio especial. Quando Jesus, o verbo encarnado, de João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele aparece ressurreto pela primeira vez, a Bíblia diz que ele aparece para uma mulher. O nome dela é Maria Madalena. Isso não é por acaso. Quando observamos a movimentação de Jesus, o verbo encarnado, o texto diz que o primeiro milagre realizado por Jesus depois de 30 anos de vida está registrado em João no capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Diga comigo, nenhum milagre. E talvez Jesus não realizou ainda nenhum milagre na tua vida. Mas a Bíblia diz que uma mulher chamada Maria, ela estava na festa e ela percebeu algo que nem Jesus percebeu, que a hora de manifestar a glória de Deus tinha chegado. Então ela vai até Jesus e disse: Jesus, acabou o... Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, ainda não chegou a minha hora. Essa mulher tomada da presença de Deus, cheia do despertamento do Espírito, ela percebe o que Jesus não percebeu. Ela vai até um dos serviçais, ela pega os serviçais, traz até Jesus e diz assim: tudo que ele mandar fazer, vocês devem fazer. Maria é uma despertadora de chamado, é uma despertadora de ministério. Uma mulher percebeu o que Jesus não tinha percebido. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 3, o texto bíblico diz que um colegiado de mulheres foi levantado para financiar o ministério de Jesus. Não foi um colegiado de homens, mas foi um colegiado de mulheres apaixonadas por Deus, que decidiram financiar o ministério de Jesus. Em João no capítulo 11 está escrito que duas mulheres eram consideradas amigas íntimas de Jesus, Marta e Maria. A intimidade era tamanha ao ponto de Jesus se hospedar na casa dessas mulheres. Como se isso não fosse suficiente, e esse elo não fosse tão profundo e poderoso, a Bíblia diz em que uma sociedade totalmente conservadora, uma sociedade que não dava espaço nem margem para as mulheres, é nesta sociedade que Deus decide levantar uma mulher. Eu disse uma mulher. Esta mulher é juíza, esta mulher é profeta, esta mulher é adoradora, esta mulher é mãe, e esta mulher foi levantada por Deus para julgar Israel durante um período profético de 60 anos. Fala para quem está do seu lado: Deus tem um negócio com as mulheres. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando voltamos ao texto, percebemos que Naamã, diga comigo, Naamã, ele é um homem conceituado na Síria. O versículo 1 apresenta imediatamente o seu currículo. O texto bíblico faz questão de dizer que ele é um homem respeitado, é um homem grande em seu valor, é um homem condecorado em sua nação. Mas o texto também no final do versículo 1 diz assim: mas Naamã é um homem amargo, ele é um homem de valor,
Ele é um homem respeitado, porém leproso. Quando observamos o cenário de Naamã, logo imaginamos que a lepra não trouxe apenas um prejuízo físico a este homem, mas também um prejuízo psicológico, como também um prejuízo social. Até porque Naamã é uma figura pública. Diga comigo, figura pública. Ele tinha compromissos públicos, e este homem que estava tomado de lepra, ele tinha que estar constantemente na presença das pessoas. O texto bíblico diz que Naamã precisa de um milagre. Quantos precisam de um milagre? Levanta a tua mão, vai na condição de homem e mulher de fé e diga comigo, glória a Deus. A Bíblia diz que Naamã precisa de um milagre, e o texto bíblico diz que na sua casa estava uma menina escrava. O texto não está dizendo que a menina estava na sua casa porque ela queria. O texto não está relatando que a menina estava lá de turismo. O texto está dizendo que a menina estava no lugar que ela não queria estar. Olhe para mim. Em Romanos 8, 28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nesse tempo, de acordo com a ciência, eu estudando, eu aprendi que a lepra era altamente contagiosa, pastora, porque alguém poderia transmitir lepra através da tosse, através do espirro e até mesmo através da fala. Mas o impressionante é perceber que Naamã não foi capaz de contaminar a menina com a sua lepra, mas a menina foi capaz de contaminar Naamã com a sua compaixão. Não permita que nenhum leproso te contamine com a sua lepra, mas seja um agente de transformação para tocar em alguém com a sua compaixão. A menina disse à senhora, a menina não disse ao senhor. Isso faz total diferença, porque a menina não está comunicando com o senhor, com Naamã. Ela está comunicando com a senhora, dizendo assim: ai, minha senhora, se o meu senhor fosse e procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Olha o que eu aprendo aqui. Tem coisas que o Senhor decidiu entregar à mulher. Ela vai ouvir, e se ela não tiver sensibilidade de fazer descer o coração do marido, o milagre pode ser bloqueado. A mulher tem uma sensibilidade que muitas vezes o homem não tem. A mulher representa dentro do relacionamento, pasme você, a figura do Espírito Santo, a figura do discernimento, a figura da sensibilidade. Eu não sei se você já parou para imaginar, ou se você já teve uma experiência empírica, quando a tua esposa disse assim: eu não gostei da cara dele, mas a cara dele era boa. E você olha para ele e diz: para com essas bobagens. 30 dias depois você quebra porque não percebeu que a figura profética da mulher representa o espírito sensível. E o Senhor está dizendo: é tempo de escutar aquela que eu coloquei e plantei ao teu lado como auxiliadora. Você está comigo aqui? A menina libera uma instrução. A menina judia, ela ouviu a voz de Deus, e ela libera uma instrução para a mulher comunicar ao marido, dizendo: fale para ele ir até Israel, porque tem o profeta. Não é um profeta, eu vou repetir, porque tem o profeta. E o nosso problema é que ao invés de procurar o profeta, estamos procurando um profeta. Um profeta tem em qualquer lugar, mas o profeta só em Samaria. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu me lembro que na infantilidade, de um momento que eu passei, e talvez você também já foi infantil como eu
Eu estava vivendo uma fase extraordinária no trabalho, e eu sei que isso deixa a gente vaidoso. Talvez você não tenha coragem de assumir como eu, mas quando Deus começa a colocar a bola para dentro, a gente começa a achar que é a gente, sim ou não? No fundo, parece que é nós que estamos fazendo, mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que a gente fazia tudo igual e dava errado. E agora a gente está fazendo do mesmo jeito e está dando certo. Por quê? Porque Deus decidiu que agora é a hora. E eu me lembro que eu estava fazendo muita coisa e estava dando certo. Eu tinha a loja que mais faturava do Brasil, era empregado de uma empresa que tinha 1.200 lojas. Eu me lembro que eu era um garoto muito jovem, e eu tinha o maior salário do Brasil naquela companhia, da minha categoria. E eu queria ser diretor, mas eu era muito novo. E um dia eu fiquei aborrecido porque a diretora de RH disse assim: você é novo demais, você não pode nem participar do processo seletivo para que um dia você se torne um diretor. Eu estava estudando administração de empresa, eu estava fazendo muitos cursos, eu estava com muito desejo de crescer, e a vaidade tomara conta do meu coração. Então eu passei um e-mail para a empresa, para os presidentes, vice-presidentes, e toda a diretoria disse assim: muito obrigado pela oportunidade, eu estou indo embora. E tinha uma diretoria na Rua 4, no centro. Ela tinha entrada pela Rua 4 e tinha entrada pela Anhanguera. E eu tinha tomado a decisão, eu ia lá pedir demissão. E eu então, cheio de mim, eu peguei o carro, eu me lembro que, sem pensar, tomado de uma ousadia que, na verdade, eu posso chamar de orgulho, eu desci do carro, cheio de mim, e eu estava atravessando a calçada, e naquele tempo o movimento na Rua 4 era assustador. Na verdade não era 4, Rua 3, era assustador. Quando eu estava entrando dentro da loja que o diretor ficava para pedir a minha demissão, um moço que eu nunca vi, ele coloca a mão sobre o meu braço, ele estava andando e de repente ele fez assim, ele olha para mim e diz: assim diz o Senhor, se entrar e pedir demissão, vai passar tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que vai ter saudade do passado. E naquele dia eu voltei humilde, me reconciliei, com tanta vergonha, mas eu aprendi uma verdade: eu não tenho que me movimentar até o profeta. O profeta é apenas portador de uma mensagem. Ele é o carteiro, o mensageiro. E quando Deus decide enviar uma correspondência para você, Ele sabe o teu endereço. Quem está comigo, diga glória a Deus. Sabe o que é que nós temos feito? E eu não vou entrar nesse assunto, eu não quero polemizar. Mas nós temos colocado alguns profetas na condição de donos da mensagem. E o camarada não tem uma mensagem, mas tem obrigação de entregar algo que não tem. E daqui a pouco você diz assim: alguém disse, e foi Deus que disse, e nada aconteceu. Eu estou com raivinha de Deus. E Deus está dizendo: eu não disse nada, eu não falei nada. Você está comigo? Diga glória a Deus. Agora escute, é interessante perceber que Naamã, ele recebe esta palavra como algo da parte de Deus. Ele vai até o rei da Síria, e ele pede autorização, cartas, para que ele possa se mover da Síria para Israel. E a Bíblia diz que este homem decide ir até Israel. Mas a Bíblia diz que este homem, ao invés de procurar o profeta, ele procura o rei. Quando você observa na Bíblia, a Bíblia deixa claro que o profeta diante de Deus é maior do que o rei. Diante do homem, o rei é maior do que o profeta. Me prova na Bíblia, te provo. Está escrito em Jeremias 1:10, quando o Senhor chamou Jeremias, ele apresenta em Jeremias 1:5 sobre as 3 fases do ministério de um profeta. Só que em Jeremias 1:10 ele apresenta sobre o encargo profético, ou seja, como ele realizaria a tarefa que o Senhor liberou sobre ele. E ele diz assim: ponho-te neste dia sobre, não é sob,
nações, reinos e reis, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e se sobrar tempo, edificares e plantares. O Senhor está dizendo: Jeremias, o profético que vem de mim é maior do que as nações, é maior do que os reinos. É por isso que Isaías, em um outro tempo da história, em 2 Reis capítulo 20, no versículo 1, Isaías tem uma mensagem que não é dele, tem uma mensagem que é do próprio Deus. E ele vai até o palácio. Ele vai até onde? E ele vai na presença do rei e coloca o dedo na cara do... Ele sabe que colocar o dedo na cara do rei, ou seja, afrontar aquela autoridade, era passivo de morte. Mas ele faz isso porque ele sabe que a autoridade que ele carregava estava acima da autoridade de Ezequias. E Ezequias, como homem de Deus, ele se submete à autoridade de Isaías. Olhe para cá, sabe qual que é o problema dessa geração? Deus mandou procurar os profetas para receber uma instrução, e nós estamos procurando os reis. Alguém extraordinário em São Paulo, nós corremos para lá. Alguém extraordinário em Belo Horizonte, nós corremos para lá. E Deus está dizendo: a chave que o profeta carrega é a única capaz de abrir os céus fechados sobre a tua vida. Quando Naamã chega em Israel, ao invés de ir até a casa do profeta, ele vai até o palácio. Porque a casa do profeta é humilde, mas o palácio impressiona. E a Bíblia diz que ele vai até o palácio. Quando ele chega na presença do rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é rasgar as vestes. Ele diz assim: acaso eu sou Deus para te curar? O que ele está dizendo nas entrelinhas é: o que você veio buscar, eu não posso te entregar. Você bateu no endereço errado. E o que o Senhor está dizendo é: tem muita gente nesses dias procurando em lugares errados, porque ao invés de pegar a instrução que Deus liberou e cumprir na íntegra, está fazendo do jeito que bem entende. Deus não mandou procurar o rei, Deus mandou procurar Eu acho lindo isso aqui. O profeta fica sabendo que o rei está rasgando as suas vestes. Quando ele manda chamar o rei, liberando sobre o rei uma palavra: diga para Naamã que se ele quiser ser curado, ele venha até mim. Olhe para cá. Não foi Naamã que mandou chamar o profeta, foi o profeta que mandou chamar a Naamã. Está cheio de gente mandando chamar profeta e depois reclamando com Deus porque que a porta não abriu, porque a profecia não aconteceu. Você sabe por que eu peço para você orar por mim em todos os cultos, que eu serei o pregador? Porque a Bíblia diz em Isaías 55:11: toda palavra que sair da boca do Senhor e não do pastor, não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi liberada. O que eu estou dizendo é: se eu libero uma palavra que vem de mim, tua vida não tem alteração nenhuma. Mas se eu libero uma palavra que vem de Deus, se prepare para ter a melhor semana da sua história. Quem recebe, diga comigo: glória a Deus. O erro que muitos de nós estamos cometendo, me dê atenção. Procurou a pessoa errada para resolver um problema que ele sabia o endereço da solução. E está cheio de gente procurando a pessoa errada, mesmo sabendo que deveria procurar aquele que pode alterar o curso da sua história. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo. Por que eu devo buscar o Senhor? Isaías nos responde, Isaías 55, no versículo 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e volte-se para o vosso Deus, porque esse é livre em perdoar. Porque os meus pensamentos, segura essa, não é como os seus pensamentos,
nem os meus caminhos como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Assim como cai a chuva e a neve do céu, e para lá não retornam, mas primeiro regam a terra, e a faz produzir e plantar, dando semente ao que semeia, e pão ao que come. Assim será com toda palavra que sair da boca do Senhor. Não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual eu a designei. Marcos capítulo 5. Escute. A Bíblia diz que tem uma mulher que nos últimos 12 anos ela sofreu. Diga comigo, sofreu. Não precisa levantar a mão, mas tem muita gente que, como essa mulher, tem sofrido há muitos anos. Ela sofre de uma hemorragia. Ela gastara tudo que tinha com a medicina da sua época, tentando obter a cura. O texto bíblico diz que esta mulher fica sabendo que Jesus está passando. Esta mulher, ela escuta alguém dizer que o mestre está passando. Eu gosto da expressão, e o texto diz: e Jesus parou. A verdade é que nesta noite, Jesus parou para ouvir aqueles que ninguém queria ouvir. Jesus parou para estender as mãos para aqueles que jamais receberam nenhum tipo de ajuda. Jesus parou para socorrer aqueles que precisam de socorro, e para observar aqueles que são ignorados por todos. Nesta noite, Jesus parou só por sua causa. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Esta mulher está diante daquele que pode mudar a sua história. E talvez você já se acostumou tanto a sair da tua casa, vir para a igreja, que você deixou de acreditar que Jesus pode alterar o curso de tudo aquilo que você tem construído com apenas uma palavra. A Bíblia diz que esta mulher, ela toca em Jesus, ela toca nas orlas de Jesus, mas ela não toca com as mãos, ela toca com o coração. E nesta noite, nós estamos recebendo um convite do Espírito Santo, não para tocarmos com as mãos, mas com o nosso coração, nos vestidos de Jesus. É interessante percebermos que tem muita gente nesses dias, que infelizmente tem tocado em Jesus apenas por tocar. Tocar em Jesus apenas por tocar. Fala de alguém que veio à igreja apenas como espectador. Fala de alguém que vem para a casa do mestre sem expectativa de ter uma experiência com Deus. Fala de alguém que vem à igreja só por aliança com os irmãos, sem desejo pela glória. Toca em Jesus. Fala de uma geração que está disposta em ouvir a sua palavra, mas não tem disposição de praticá-la. Nesta noite, o chamado da parte de Deus para mim e para você é que estejamos tocando nos vestidos de Jesus com o nosso coração. O milagre acontece não quando eu toco com as mãos, mas quando eu toco com o meu e com o teu coração. Se você acredita nessa mensagem, levante as suas mãos. Êxodo capítulo 14, eu quero terminar aqui. A Bíblia diz que Moisés é usado por Deus para libertar o povo cativo da mão de Faraó. O braço de ferro de Faraó agora, por causa da instrumentalidade do próprio Deus, usando a vida de Moisés, arranca o povo hebreu do Egito. E a Bíblia diz que quando ele sai do Egito,
eles percebem que Faraó está em busca de recuperar os seus escravos, se movendo rapidamente até eles. Eles olham para frente, escute isso, o texto bíblico diz: havia o mar vermelho. Eles olham para o lado esquerdo, haviam montanhas. Eles olham para o lado direito, havia os amorreus, e atrás Faraó, carros, cavalos e cavaleiros. Eles não tinham saída. E talvez esta seja a realidade da tua vida. Você olha para todos os lados e você não consegue perceber como que você pode fazer para sair desta realidade. É interessante perceber que Moisés é um homem que entendeu o que Naamã não entendeu. Naamã deveria procurar o profeta que representa o próprio Deus, mas ele procurou o rei. A Bíblia diz que Moisés não sabe o que fazer, e o texto bíblico faz questão de dizer que ele poderia consultar os anciões de Israel, que aponta para a sabedoria, mas ele decide não fazer isso. Ele poderia consultar as cabeças das tribos, que aponta para a estratégia, mas ele decide não consultá-los. Ele poderia consultar todos os guerreiros da nação, que aponta para a força, mas ele decide não fazê-lo. Ele ignora a estratégia, a sabedoria e a força, e ele decide orar a Deus. O que o Espírito Santo está dizendo é: tem hora que a estratégia vai falhar, tem hora que a sabedoria vai falhar, tem hora que a força não vai ser suficiente. E nesse momento, aprenda com Moisés, recorra ao Senhor, porque Ele é o único que pode te auxiliar. O Senhor então diz para Moisés assim: Moisés, tem hora de orar, mas tem hora de exercitar a instrução que você recebeu na oração. Diga ao meu povo que marche. Agora imagine o cenário. Nós estamos falando de aproximadamente 900 mil homens, fora mulheres e crianças, que ultrapassam o número de 3 milhões de pessoas. Moisés está guiando uma grande nação, e o Senhor está liberando sobre ele uma instrução difícil de cumprir. Então o Senhor lhe faz uma pergunta: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E ele diz: um cajado. Olhe para mim. O nosso problema é que a gente ainda está procurando coisas para poder viver o milagre do lado de fora, enquanto Deus já colocou nas nossas mãos. Deus está dizendo: Moisés, tudo o que você precisa para viver o milagre que eu te prometi já está nas suas, mas é apenas um cajado. E o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui em alto e bom som: não menospreze o cajado que eu coloquei na tua mão. É de madeira, não tem valor, mas foi eu que dei. A viúva de Sarepta está passando os seus piores dias. O texto bíblico diz para ela, através de Elias, que representa o próprio Deus: mulher, me dá um copo d'água. Ela vai buscar água. Ela vai buscar água, e ele grita: mulher, me traga também um bocado de pão para que eu coma. Ela diz: eu não tenho. O milagre dessa mulher só poderia acontecer com aquilo que o Senhor já tinha dispensado sobre as suas mãos. Só que o profeta insistente lhe pergunta: mulher, eu quero algo para comer. Ela diz: eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um bocado de... Na nossa mentalidade, tudo que é insuficiente é considerado nada. E Deus está dizendo: eu não posso fazer um milagre a partir do nada. Eu preciso fazer um milagre a partir do pouco que eu coloquei na tua mão. Alguém está aqui, pelo amor de Deus?
Fala para quem está do seu lado, não menospreze o pouco que Deus te deu. Porque o pouco que Deus te deu é o suficiente para você viver os seus melhores dias. Quem está comigo aqui, diga comigo, glória a Deus. Preste atenção e eu quero terminar aqui. À frente o Mar Vermelho, atrás Faraó, do lado as montanhas, do outro os amorreus. Mas é interessante observar o que Isaías, eu não disse Jeremias, em Isaías no capítulo 11, o texto bíblico está dizendo assim: que o Senhor é aquele que segura o vento no punho, que segura o vento no... Olhe para cá, irmãos. Para de encapsular Deus dentro das suas experiências medíocres. Deus não fez um milagre porque Ele não podia. Não, Ele não fez porque Ele não quis. Não porque Ele não pedia. Em Isaías, no capítulo 41, eu gosto desse texto. Isaías é afrontado pela grandeza de Deus. Isaías está diante de um cenário e Deus está se apresentando para Isaías dizendo assim: Isaías, todas as nações da terra são consideradas diante de mim uma gota de água caindo dentro de um balde. Isaías, os céus que cortam o norte, o sul, o leste, o oeste, que visita o ocidente e o oriente, eu com uma palma das minhas mãos eu o contabilizo. Isaías, todas as trilhões de estrelas que habitam nos céus e são sustentadas por mim, eu chamo cada uma delas pelo próprio nome. Isaías, não me coloque dentro das suas experiências, porque eu sou Deus capaz de mudar todas as coisas. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Sabe o que é incrível? A Bíblia diz que quando Davi está diante de Golias, eu tenho 5 minutos, escute. Ele está diante de Golias, de acordo com alguns cientistas, ele tem 3,70 metros, alguns dizem 2,75. Nós estamos falando de um gigante, sim ou não? Em um tempo medieval, onde o corpo era utilizado como arma, como ferramenta de luta. Nós estamos falando que um homem de 3,70 metros é capaz de destronar dezenas de homens. A Bíblia diz que Davi chega no arraial e ele percebe que o exército de Deus está sendo afrontado. E talvez você que entrou aqui, você está sendo afrontado. E a Bíblia diz que quando Davi, ele olha para aquele gigante, Davi, ele decide viver aquilo que Deus profetizou. E ele decide enfrentar o gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar. A Bíblia diz que ele pega 3 pedras, quantas? E a Bíblia diz que uma pedra ele lança com uma funda e acerta onde? Na fronte do... Sabe o que é extraordinário? Quando o gigante vai cair, os estudiosos deixam claro que ao invés de cumprir a lei da física, ele recebe o impacto e deveria cair para... Mas ele cai para... Porque não foi Davi que derrubou o gigante. Deus permitiu que Davi usasse aquela pedra para promover o Filho de Deus que estava no arraial. Olhe para mim. Moisés está diante do Mar Vermelho. E o texto bíblico diz: e ninguém viu o mar se abrir. Vamos para a lógica? 3 milhões de pessoas estão aqui. O mar está aqui. Se ninguém viu o mar se abrir, é porque ao invés do mar abrir daqui para lá, ele abriu de lá para cá. Você não entendeu? Deus está usando o cajado de Moisés apenas como argumento para promovê-lo diante da nação.
Não foi Moisés que abriu o mar, foi a mão poderosa de Deus que abriu o mar. E eu quero profetizar que nesses dias, o Deus de Israel que não mente, o Deus de Israel que não falha, Ele vai visitar a tua causa. Se prepare para viver os seus melhores dias. Como profeta, eu declaro nessa noite que os céus se abrirão a teu favor. Se prepare para viver o extraordinário. Quem pode, levante as suas mãos e declare comigo, vai! Quantos acreditam que o novo de Deus vai bater na tua porta? Meu irmão, você não tem ideia, Deus vai inaugurar um tempo através de você. Você crê nessa palavra? Pastor, o que é inaugurar um tempo? Olhe para cá para a gente orarmos. Deus inaugurou um tempo através da vida de Noé, construindo uma arca para poder inaugurar a chuva. O Deus que mora no futuro libera sobre um homem comum uma instrução: construa uma. Deus está mandando Noé construir uma arca antes de liberar sobre a terra a chuva. A terra só conheceu a chuva porque um homem recebeu a instrução para construir uma. Deus está inaugurando um tempo através de Noé. Quando nós olhamos para Moisés, ninguém tinha construído uma igreja. A Bíblia diz que Deus, que habita nos céus, e a terra é a sombra dos céus. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele olha as medidas do tabernáculo que habita em Jerusalém, e Ele diz assim: Moisés, construa um tabernáculo. Moisés, espera aí, 50 metros para a esquerda. Moisés, 38 metros para a direita. Deus está liberando uma planta celestial para que um homem possa inaugurar um tempo na terra. Deus é Deus que inaugura um tempo. Nunca uma mulher tinha sido levantada para julgar Israel, até que Deus decide confundir os sábios, liberando uma unção sobre Débora. Deus é Deus que inaugura tempo. Para que eu vou receber unção? Para que Deus vai liberar unção sobre você? É só para você ficar orando em língua, xarabachuru, carabachás? Não! Quando você fala em outras línguas, você edifica a si mesmo. Mas o propósito da unção é maior. A unção é a capacidade de Deus, que é liberada sobre um homem, para que possa habilitar dentro deste homem, dessa mulher, o que ele não poderia fazer. A partir de agora, com a capacidade dos céus, ele fará. O que o Espírito está dizendo é: eu estou liberando uma unção, para que você possa inaugurar um tempo. Já parou para pensar? O Deus que visita o futuro, liberando sobre você uma visão de futuro, para você inaugurar um tempo. O que o Espírito de Deus está dizendo é: se você acreditar na minha palavra, eu vou liberar sobre você uma unção, e um novo tempo eu vou inaugurar através de você. Paulo é derrubado no caminho a Damasco, sim ou não? A Bíblia diz que todos os discípulos pregavam para gentios, sim ou não? Não, pregavam para judeus. Aí Deus levanta um homem chamado Paulo e diz assim: você não vai chamar mais Saulo, mas vai chamar Paulo, e você vai inaugurar um tempo. Está todo mundo pregando para os judeus, você vai pregar para os gentios. O que o Senhor está dizendo é: eu quero levantar homens e mulheres para inaugurar um tempo sobre a cidade de Goiânia. Deus vai te usar para inaugurar um tempo. O que ninguém da tua família viveu, você vai viver. Quem crê nessa palavra? O que ninguém da tua família viveu, você vai viver. Lugares que ninguém da tua família pisou, você vai pisar. Escute, pastor, me libera uma última instrução. Libero. Como é que eu faço para viver o novo de Deus? Simples. Ninguém vai viver o novo se não estiver disposto e disposta a abandonar o velho. Não entendeu? Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço nova
todas as coisas. Olhe para cá, olhe para cá. Como que Deus vai fazer nova todas as coisas, se não tem espaço dentro de você para o novo? Porque o velho está tomando o seu coração. Deus está dizendo: eu tenho pressa, eu tenho urgência de fazer algo novo, mas você precisa abandonar o velho. E sabe algo que mexe comigo? Isaías é um profeta tão poderoso que ele diz assim: talvez você, por estar preso ao velho, não percebeu, mas já está saindo a luz. Porventura não percebeis? Olha o novo chegando. Eis que eu faço um caminho no deserto e estabeleço um rio no meio do oásis. Olhe para cá. Você não entendeu. Se você quiser viver o novo, a única coisa que você precisa fazer é abrir mão do velho. Quantos querem viver algo novo? Irmãos, de verdade, eu sinto Deus aqui. Nós vamos cantar de verdade só o refrão dessa canção, e eu vou orar por você. Eu vou fazer uma oração aqui, para que você possa viver uma temporada que você nunca viveu. Eu sei que tem muita gente que tem vindo para a igreja de forma religiosa, mas nesta casa nós acreditamos no sobrenatural. Nós profetizamos um tempo nobre nascendo hoje na tua vida. Você acredita nisso? Então profetiza o refrão dessa canção. Deus vai fazer algo novo, vai. Algo novo. Eu queria que você profetizasse, vai. Faz meu coração arder. A gente pode fazer melhor. Toca os céus, vai. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vai, declare, vai.